Hoje a gente vai conversar sobre Mercúrio retrógrado e por que que ele não é sobre o retorno do ex, mas às vezes acontece do ex voltar durante Mercúrio retrógrado. Em primeiro lugar, para entender a retrogradação de Mercúrio, a gente tem que entender e saber os temas básicos do planeta Mercúrio. Então, Mercúrio é sobre comunicação, fala, a nossa mente, racionalidade, como é que a nossa cabeça opera para pensar as coisas. Tá falando, sim, às vezes de relações, mas são muitas vezes relações sociais, contatos sociais e não necessariamente intimidade. Também tá falando de informação, estudo, escrita. Então, Mercúrio ele tem muito a ver com questões referentes à mente, fala, racionalidade e comunicação. Então, por si só, sozinho, tecnicamente, Mercúrio não é sobre o retorno do ex, e Mercúrio retrógrado não tem esse tema. Porém, sim, existem momentos que isso pode acontecer. Então, quanto mais vocês entenderem coisas básicas de astrologia, e especialmente para compreender o seu próprio mapa astral, melhor. Porque isso também vai ajudar vocês a perceber quais são os movimentos astrológicos que mais vão afetar a vida de vocês. Nem todo mundo vai ser afetado com todos os movimentos astrológicos. Vão ter momentos e trânsitos específicos que vão bater mais em vocês. Eu só vou aqui dar alguns exemplos para vocês começarem a pensar sobre isso, e não é necessariamente esgotar o tema, tá? Existem, acredito eu, algumas possibilidades em que o ex pode voltar durante Mercúrio retrógrado, tá? A primeira delas, eu diria que seria o seguinte: quando a retrogradação de Mercúrio tá acontecendo num signo que tá dentro da sua casa 7 ou casa 5. Também pode ser quando o regente da sua casa 7 ou 5 estiverem signos regidos por Mercúrio. E aí, nesse caso, eu acho que a casa 7, ter a casa 7 regida por signo que é regido por Mercúrio, fica bem mais forte do que a casa 5. Outra possibilidade é quando você tem planetas na casa 7 ou 5, e aí Mercúrio está passando em ângulo com os planetas que estão nessas casas. Mais uma possibilidade, quando Mercúrio talvez esteja passando em ângulo com os planetas regentes da casa 7 ou 5, independente de onde esses planetas estão no seu mapa. Se você talvez tiver o seu ponto de Eros em um signo regido por Mercúrio, Mercúrio retrógrado pode daí fazer com que você acabe refletindo sobre suas relações no geral toda vez que Mercúrio retrógrado acontece. Mas isso são apenas alguns dos exemplos possíveis, mas aí também dá pra deixar as duas coisas bem separadas, tá? É possível do ex voltar durante o Mercúrio retrógrado, mas isso não significa que isso seja necessariamente um tema de Mercúrio retrógrado. Porque falando de novo, não é. Não adianta. Quantas vezes vocês queiram falar isso? Tecnicamente, não é. E aí também outra dica valiosa que eu vou dar pra vocês é o seguinte: toda vez que alguém tem uma ideia durante Mercúrio retrógrado, muito cuidado com isso, tá? Porque é muito provável que essa ideia não vá muito pra frente, especialmente se essa ideia, ou daí, por exemplo, se o ex volta na tua vida no início de Mercúrio retrógrado. Red flag, cara, ele vai mudar de ideia logo depois, sabe? Tipo, é um sonho que ele teve, ou uma ideia que ele teve, e aí naquele momento que ele teve, deve ter achado super legal, mas ele não vai pra frente. Com certeza não vai pra frente, sabe? Tipo, mano. Sério, às vezes não, grande parte das vezes, Mercúrio retrógrado são momentos em que as ideias que a gente está tendo, especialmente no início de Mercúrio retrógrado, são ideias que na realidade estão indo para o fim. Essas ideias, esses pensamentos, vontades, elas estão chegando no fim. Provavelmente não vai dar certo.